Povo abençoado, graça e paz. Gente, o Café com Deus começando e hoje um tema fantástico que nós vamos desenvolver aqui com mais dois companheiros, dois homens de Deus, que o Senhor me agraciou de tê-los no estúdio hoje. Gente, o nosso tema hoje é muito bacana. A nova ordem mundial e as profecias da Bíblia. Será que é possível atrelar essas duas coisas? O que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz relacionado a isso? Então vai ser um tema legal, fique conosco até o final, para que você possa sair ganhando com muita informação de qualidade, informação boa para a tua vida. Bem-vindo a mais um Café com Deus, querido, querida, que nos assiste. Deus te abençoe, desde já. Gente, claro, no estúdio, sempre comigo, sempre disponível, Pastor César Ferreira, conhecedor da Palavra de Deus. Vocês o conhecem já, mais de 100 programas nós já fizemos juntos, né? Pastor César é teólogo, ele é um professor de teologia, é escritor e também é coordenador pedagógico de um curso de teologia. Pastor César, seja bem-vindo a mais um Promessas Podcast, o Café com Deus. Amém. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Um prazer estar aqui servindo a igreja. Um prazer tê-lo aqui, nossa audiência querida. Que Deus continue nos abençoando e que esse assunto venha a agregar ao seu coração, à sua vida. E se fizer sentido, comenta, compartilha, curta, se inscreva no canal também. Bênção de Deus estar aqui, meu pastor. Glórias a Deus. Gente, hoje tem convidado novo no estúdio. Graças a Deus. É o meu xará, pastor Marcos Nascimento, um homem de Deus, um amigo que ganhei por esses dias. E hoje ele é meu convidado especial para brilhantar esse bate-papo gostoso no Café com Deus. Porque é como se nós estivéssemos na mesa da nossa casa, tomando um café. E claro, você já sabe, aqui não tem café, só tem água, né? E a gente batendo um papo aqui, conversando a respeito das coisas do reino de Deus. Pastor Marcos Nascimento, ele é teólogo, ele é escritor, ele é um professor de teologia e coordenador pedagógico de um dos cursos de teologia mais conhecidos do Brasil, que é o curso da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Pastor Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. O internauta está ali ávido por conhecer você. A paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao nosso pastor Marcos Rulli pela oportunidade, é um prazer. Como ele falou, um amigo que Deus me deu também, muito bom conhecê-lo. Agradecer também a presença do pastor César, Amém. Homem de Deus. Ainda não conheço com profundidade, mas só de estar do lado dele, Prazer é o meu, meu entendimento já foi elevado nesse dia. Espero que os internautas, os ouvintes também, queiram compartilhar conosco desse momento de trocas de ideias e que vocês todos sejam abençoados em nome de Jesus. Muito bem. Glórias a Deus. É isso que você falou mesmo, é uma troca de ideias, de informações. Querido internauta, você que nos assiste já há algum tempo, nós estamos vivendo um tempo bem diferenciado em relação a outros tempos que o mundo já viveu e o que a gente pode trazer como o que foi documentado. Então, de fato, nós estamos vivendo uma grande transformação no mundo, né? Uma reorganização, a princípio parece haver uma reorganização das nações. Por exemplo, nós tínhamos a globalização, que foi um tema vibrante de 20, 25 anos atrás, e o mundo todo se globalizou, mas parece que nós estamos percebendo que está havendo mais um ajuste, um distanciamento. Então nós estamos falando um pouquinho sobre essa aparente... Eu às vezes não gosto muito de usar esse tema, porque nós não temos isso na Bíblia, mas é interessante porque ele está no escopo de muitas informações, o tema é vasto. Então parece que a gente está vendo uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial tem muito a ver com os escritos sagrados, com o que a Bíblia diz. E o texto que eu quero abordar aqui, para a gente fazer os primeiros movimentos, pastores, é o texto de Mateus capítulo de número 24. São as palavras do próprio Jesus, onde ele traz informações, na verdade ele trazia essas informações na época para os discípulos e os seus ouvintes.
Eu quero começar lendo versículo 4. E aí nós vamos aí permitir que vocês façam os primeiros movimentos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós estamos vendo o quê? Jesus dando informações e dizendo que haveria uma convulsão no mundo. Uma intensificação. A gente já discutiu isso aqui, pastor César, várias vezes, que o mundo já teve outros períodos de muitas convulsões, como a Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando Hitler invade a Polônia e desencadeia uma guerra mundial, né, que trouxe muitos prejuízos, e tudo isso fez um rearranjo geopolítico do mundo. Então eu quero usar bastante essa palavra, um novo rearranjo geopolítico. E isso a gente pode atrelar as palavras de Jesus. Eu quero também citar um outro texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, que é o texto de Daniel capítulo 7, que estão intimamente ligados às palavras de Jesus. Então eu queria aqui começar os primeiros movimentos, cedendo a oportunidade ao pastor César e depois ao pastor Marcos Nascimento, para a gente levantar essa bola, né, e passar para o nosso internauta. Isso tem pé e cabeça ou não tem? Ou seja, isso é importante para nós, para a igreja? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente coloca luz sobre esse assunto, pastor César? Amém. Introdutoriamente... Eu joguei muita coisa, né? Mas eu vou só onde eu pesquei. Introdutoriamente, eu penso assim, que é importante, tudo aqui é importante, mas é importante para a audiência lembrar que em tantos momentos, como o pastor Rulli colocou aqui, de guerras e rumores de guerras, então é muito comum haver uma parte da igreja que se movimenta imediatamente identificando alguns atores globais, e por ator eu me refiro a instituições ou personalidades globais, e a gente acaba colando nessas pessoas ou instituições alguns símbolos escatológicos. É natural. O papado, por exemplo, desde sempre que parte da igreja cola nos papas um símbolo de um anticristo, né? Velho já. Isso. E eu começo de trás para frente justamente para lembrar você que está aqui conosco que esse assunto é pertinente, é muito sério porque é bíblico, é profético, e eu diria que alguém disse que os sinais da volta de Jesus, eles não são estáticos, por assim dizer. Imagine, os sinais de trânsito são estáticos. Alguém disse que os sinais da volta de Jesus lembra mais uma sirene de um trem, que quanto mais próximo ele está, mais alto é. Então eu diria que esses sinais que o pastor Marcos Rulli, nesse primeiro movimento, nos trouxe aqui, geopoliticamente falando, eles são muito fortes. Porque não são sinais apenas locais, né? Se são sinais locais, não dá para dizer são globais. São globais. Então a gente está falando de sinais globais e numa escala como nunca antes. Isso realmente, assim, por um lado, né, faz com que a gente fique no temor do Senhor, e por outro lado, porque é isso que é o Apocalipse de João, do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito através do apóstolo João. Apocalipse é um livro de esperança, onde, no fim, Jesus triunfa sobre o mal, sobre todo o principado e potestade.
mas eu diria que esses movimentos que estamos assistindo, geopoliticamente, são, no mínimo... É tudo orquestrado pelo próprio Deus. Olha, é um palco gigantesco para a chegada do anticristo. Eu, particularmente, percebo assim. Mas, como eu comecei dizendo, né? Eu tenho muito cuidado de não fazer essas colas, né? Esse Ctrl-C, Ctrl-V. Ser exatamente o que alguém talvez esteja comentando. Isso. Mas seja um alerta. Isso. Como Agora você falou, mesmo... o trem não chegou ainda. Isso. Mas a luz que ele Mas o barulho projeta é muito e alto. o barulho da buzina é muito alto. Chega. Okay. Então, nós temos, por exemplo, um multimilionário aí, que eu vejo às vezes na internet, que já colaram nele uma persona ligada ao anticristo. Anticristo. Então, assim, isso que é o homem mais rico do mundo. Isso. Então, assim, Já no ouvi século isso XVII, nós já tivemos muitas pragas, muitas pestes, muitas pandemias na história da humanidade. Pelo menos nos últimos 2000 anos. Aí você pode checar isso rapidamente. E no século XVII, a pandemia que houve na Europa varreu milhares de pessoas. Sim. Naquele instante, milhões, os cristãos... Milhões. Um terço da Europa. Exatamente. Interpretaram como aquilo que está em Apocalipse. Ok. Que aquela multidão que estava sendo ceifada era uma evidência da volta de Cristo para aqueles dias. E se a gente voltar no tempo, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele pede calma. Porque já nos dias de Paulo, há relatos na tradição bíblica, na tradição cristã, melhor dizendo, de crentes que abandonavam seus empregos e iam para os montes, porque, segundo essa leitura, nos montes estaria mais próximo do arrebatamento, né? E Sim. Paulo disse assim, quem não trabalha não come, porque o pessoal estava crente que era aqueles dias. Então, assim, como diria Lutero, né? Pelo menos atribuem a Lutero, viva hoje como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Sim. Essa urgência é necessária para a igreja se manter acordada. Mas essa urgência também não pode nos fazer atropelar algumas coisas, né, de um modo prudente aqui. Enfim, porque o assunto realmente ele é sério e realmente muita coisa lembra a volta de Jesus. Muito bom. Não sei como o pastor Marcos percebe isso. Ok. Muito bom o seu primeiro movimento. Você já me deu, inclusive, gancho para uma outra questão, né? Ok. Pastor Marcos, pode complementar, mas vamos falar um pouquinho também dessa, porque é o que ele falou. Há uma preparação, né? O próprio Deus está preparando o terreno para o que ele vem realizar, né? Mas também nesse preparatório tem a figura do anticristo que vai agir em cima de tudo o que está acontecendo. A gente percebe, por exemplo, questões como todo mundo querendo uma moeda única, um valor para negociar, todo mundo querendo ter controle de mídias, todo mundo querendo ter o controle geográfico, ter mais terra, ter mais água, ter mais minerais para explorar. Mas vamos lá, o assunto é vasto. Pastor Marcos, fique à vontade. Fale o que você deseja falar. Ainda, só fazendo não um acréscimo, mas só continuando mesmo, a fala do pastor César, que foi uma fala muito, muito completa como uma parte introdutória. Eu vejo o mundo hoje como um grande tabuleiro. Ele é um tabuleiro. E eu não quero fazer uma associação com o nosso Deus a respeito de jogar. Os irmãos que já perceberam, entendem a linguagem figurada nesse ponto. E Deus, ele é o controlador de tudo. Porque não existe nenhum tipo de movimento que Deus possa ser pego de surpresa, né? O pastor Marcos falou uma coisa aqui agora, e eu quero me basear um pouco nesse contexto, pastor César. É a respeito de uma nova organização no sentido de preparar o terreno para o anticristo. Primeiro, nós sabemos que o anticristo, ele é uma figura, podemos colocar como uma figura, uma pessoa, mas também um sistema. Porque tudo aquilo que se levanta contra as verdades do evangelho é um sistema do anticristo. E o mundo, ele está se compactando. Primeiramente, houve uma... Está ficando menor. Está ficando menor.
Tá ficando menor. E eu vejo um agir e um plano de Deus também nesse sentido. Por quê? Porque a Europa está se reconfigurando para ficar um bloco só. Sim. Tivemos esse movimento das Américas, tivemos esse movimento também dos países asiáticos. E a intenção realmente, os irmãos conhecem o termo ecumenismo, é preparar um campo onde a política, onde a religião, principalmente esses dois temas, eles vão ser reduzidos a pequenos pontos de controle. Para que quando o anticristo tome a posse do mundo, ele não encontre nenhum tipo de resistência. Porque, na verdade, esse homem ele vai encontrar o cenário mundial, e aí, sem entrar em nenhum contexto de pré, pós ou Sim. mid, não é a temática de hoje, mas esse homem ele vai chegar e dar uma solução para um problema que ninguém até hoje foi capaz, né? Que é a solução de Israel, a crise com os palestinos, com o islâmico, então tudo aquilo, esse homem vai conseguir. Então eu vejo que todas as peças estão sendo movimentadas desse tabuleiro global, nesse sentido, de preparar um mundo, unificar o mundo, reduzir o controle desse mundo, dessa questão geopolítica, em pequenos comandantes, para que isso depois fique mais fácil para o anticristo interagir com essas peças. Ou seja, de do controle. Micro para o macro. Do micro Vai para o macro. preparando. Porque Vai hoje preparando. as nações ainda estão isoladas em muitas Isolada. situações. Né? Por exemplo, você vê a Coreia do Norte, estava isolada até 10, 15 anos atrás. Hoje não está mais. Hoje ela tem o apoio da China e o apoio da Rússia. Né? Você vê Venezuela tem apoio da Rússia. O Putin sempre encontra com Maduro, né? Você sempre vê Sim. imagens de reuniões, já vieram frotas marítimas aqui na Venezuela para mostrar, não, aqui eu tenho poder. Então a gente vê que a hegemonia americana está em risco de perder um pouco a sua credibilidade, mas ainda os Estados Unidos ele impõe muita pressão, né? É o maior PIB comercial do mundo, né? Sim. Não sei quantas vezes, mas eu acho que dá mais de 20 vezes o PIB brasileiro. Muito mais. É assustadoramente grande, né? Então, os Estados Unidos ele ainda denota muita influência, né? Muita influência. Então, eu com certeza eu creio que tudo é um palco de preparação. Por exemplo, a pandemia de Covid-19. Eu já falei isso com o pastor César aqui em alguns programas que a gente fez juntos. A pandemia de Covid-19 foi uma doença, sim, realmente, um vírus que tem todo tipo de conspiração em cima disso, mas que o vírus veio da China foi comprovado. Sim. Sim, Isso aí não é de Wuhan. conspiração, isso é um Cidade fato. de Wuhan. É notícia, né? Eles negavam, mas veio dali. Mas foi um problema de um porco com um macaco, com um morcego e tal, mas a gente sabe que foi laboratório, né? Foi um teste. E isso esparramou para o mundo inteiro. Então a gente vê que para ter controle de massas, pastores, não é difícil. Não. E eu penso, né, trazendo... Eu acho que aqui a gente vai ficar trocando ideias Só mesmo. tô erguendo a bola e batendo. Sim, vocês vão... e complementando. Sim. Porque quando o pastor Marcos fala sobre esse tabuleiro, e é mesmo assim, eu acho que essa metáfora é muito importante. É muita informação dentro desse tabuleiro, meu porque Deus. uma coisa que não tínhamos, assim, na história recente, e esse elemento, ele é realmente, assim, um link para todas as áreas do cumprimento, do fechamento desse combo profético escatológico, é a tecnologia. Porque hoje, por exemplo, né, em vários países, isso a gente já sabe, mas na China, principalmente, onde é um país ultracapitalista que interessa ao governo e ultrasocialista também ao mesmo tempo, ele conseguiu fazer essa Eles façanha conseguem fazer isso. absurda e feliz para esse tipo de governo, é terrível, é onde se controla absolutamente tudo. Então, já para o anticristo, a gente pode, claro que falando aqui no sentido mais ridículo possível, pensar que já é possível uma onipresença
a nível de controle? Controle global, lá na região mais remota dos interiores da selva de um país africano pouco conhecido. O controle é praticamente absoluto, tecnologicamente falando, né? Hoje, aqui em São Paulo, já se prende pessoas que, vejo isso de quando em quando na televisão, que são foragidos, e essas câmeras que ficam instaladas aí, Facial. sim, pega a pessoa, imediatamente já aciona a polícia. Então, esse aparato não tínhamos, assim, no sentido global. Já temos, então, é uma coisa assustadora e Não, a facilitadora velocidade com que isso para o cresce anticristo controlar de fato. é assustadoramente Tudo. alta, muito rápida. E se o senhor me permite Por também, favor. a Bíblia também, nesse contexto escatológico, fala que a ciência se multiplicará. Então, assim, Os homens correriam de uma parte para a outra e a ciência se multiplicaria. se multiplicará. Sim. Porque, assim, tudo a gente não pode deixar de colocar essa primícia que essa terra, de fato, ela não vai findar, pelo menos nesse contexto, ela não vai findar pacífica. Ela não vai. Ela está caminhando, como o pastor disse, e eu gostei muito da referência, inclusive vou usar agora, se o senhor permite, também nos meus seminários, da ideia do som do trem chegando. Assim. Então, à medida, a gente percebe que há um movimento, seja geopolítico, seja no sistema religioso, seja em qualquer outra área, que está havendo assim, um movimento diferenciado, que tudo leva a crer que Jesus está às portas para buscar a igreja. Porque, por exemplo, o pastor Marcos falou a respeito da geopolítica, e isso, gente, está sendo sensível o movimento, mas vai haver um grande impacto com isso. Porque, por exemplo, nós temos uma guinada de centro, temos uma guinada à direita e temos uma guinada à esquerda. À esquerda nós sabemos quem são os personagens principais. Falando de Brasil, né? China. Falando de mundo. No mundo, de mundo, geopolítica mundial De mesmo. mundo. Nós temos a China, que é um BIP gigantesco. A China está entrando em tudo que é mercado. Nós temos a Coreia do Norte, com bomba atômica. Nós temos do outro lado os Estados Unidos tentando tomar o controle que ele tinha, que já não é mais amplo, e nós temos o nosso próprio país com uma guinada. Não sei se o senhor percebe isso, se concorda também, se o senhor concorda, Sim. pastor Marcos, numa guinada, e aqui eu não estou falando de governo, irmãos, não estou falando de política, uma guinada em direção à esquerda, se associando com países que já não comungam do mesmo ideal democrático que nós. Então a gente Sim. percebe que está sendo sim feito uma movimentação geopolítica, um alinhamento perfeito, um alinhamento de ideias. Ele é lento, mas ele é progressivo. Ele é lento, mas é progressivo. E assim, e se vocês perceberem, se puderem também ter esse entendimento, parece que é organizado. Existe uma mente, claro que nós sabemos qual é, a mente muito inteligente a respeito, porque assim, quando a gente, e isso só me permite também, me alongar nessa fala que eu acho que é importante, quando a gente percebe movimentações, a gente somos pastores de igreja e de vez em quando estamos diante de um culto e cai uma pessoa ali possessa de demônios, nós vamos lá, expulsamos em nome de Jesus, mas vemos em outros lugares dizendo, olha, sai Satanás. Satanás não se ocupa com esse detalhe de estar se incorporando em pessoas. Não. Satanás, ele é o agente que usa outros agentes de alto escalão no mundo, na hierarquia angelical que caiu, para controlar governos, política. Nós estamos vendo que o cerco está se fechando em muitos lugares e não duvido chegar muito em breve também em nosso querido país. E nós caminhamos, pastores, em crises que vão se acirrar. Nós estamos agora no advento, por exemplo, dos carros elétricos, né? O próprio homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, ele disse o seguinte: nós estamos caminhando por uma crise energética. E os países têm que correr para que essa crise energética não venha afetar a produção, né? Hoje você compra um carro elétrico, por exemplo,
e põe lá na tomada para carregar na sua casa. Imagine o Brasil ter toda o seu número de veículos, não sei quantos hoje existem, é muito, né? Conectar tudo isso nas tomadas vai gerar apagões. Sim. Né? Então nós estamos vendo crise energética, nós estamos vendo a crise energética também no sentido de outras energias, né? De outras energias. A crise do petróleo, que já não se mostra tão poderoso ainda, mas tem muita hegemonia, porque não é só o carro que abastece. Né? O petróleo é aplicado em outros vertentes da indústria, outros segmentos, né? O plástico, por exemplo, e tantas outras coisas. Aqui tem petróleo, né? Nesse plástico aqui, nesse aqui tem petróleo. Então, o acirramento dessas crises, eu creio que isso prepara cenário para o anticristo, porque ele vai chegar, né? E ele vai propor o quê? Vai propor o seguinte: não, eu resolvo tudo isso. Resolvo tudo isso. Eu tenho a solução. Então, uma convergência de poderes, né, César? Né, pastor Marcos? Uma convergência de poderes para uma única pessoa. Então, é um preparatório que a Bíblia diz. Então, a Bíblia não é um livro de alegorias, ou só alegorias, ou um conto de fadas, que não vai acontecer. Não, vai acontecer. Né? Tá tudo programado. Eu costumo dizer o seguinte: Deus não fica sentado na beira da guia, da sarjeta, vendo a banda passar. Não. Deus é Senhor da história. E Ele já designou o começo, meio e fim de todas as coisas. Então a gente sabe que tem um plano de Deus se desenrolando e as nações estão sob o controle de Deus, mesmo no caos. Perfeito. E uma coisa que eu penso, né, assim, dentro desse amplo contexto, eu coloquei a questão da tecnologia como uma onipresença no sentido de controle. Sim. E um segundo elemento, no sentido global, quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2 sobre o anticristo, né, que eu acredito que nós aqui, de repente, concordamos que o homem da iniquidade, ou filho da perdição, se refira ao anticristo. Sim. Eu tenho um pensamento, mas é um pensamento que eu vou deixar ao crivo da vossas senhorias aqui para análise. Ele é esperto, pastor Marcos. Eu tenho um pensamento que esse homem da iniquidade, em primeiro e único momento, é o anticristo, a personagem que o texto se refere ali, porque é uma ênfase muito particular e muito diferente de tudo que há na Bíblia, aquele homem da iniquidade. Então, é o anticristo, mas o meu entendimento também, assim como o pastor Marcos colocou aqui, sobre o espírito do anticristo, o espírito do anticristo fala de um sistema que é político, mas também religioso. Que ele já está aí. Que vai redundar Sim. lá na Grande Babilônia, que é um ajuntamento de religião e política, com alguém no controle global. Eu penso que a tecnologia faz esse papel de controle global, maciço, controlando igreja, controlando Estado, controlando a sociedade, controlando o casamento, controlando a nossa fala, que já é possível. E um outro elemento, que esse homem da iniquidade, além de ser o anticristo, também é um tipo de ser humano. É meio esquisito o que eu vou dizer agora, mas eu peço que os senhores me ajudem nesse pensamento. Sim, sabe por quê? Porque aquele filho da perdição, ele tem uma postura que é anticristã. Esse indivíduo, ao mesmo tempo que é uma persona, é um espírito que age nessa persona. Um espírito diabólico que atua nele. Exatamente. Isso significa dizer que haverá uma geração anticristã. Significa dizer que nós temos um tipo de gente diferente de qualquer momento da história. Eu percebo esse movimento, que são pessoas híbridas. E por híbrido aqui eu me refiro a um estado de estrago que o pecado / espírito do anticristo tem criado seres humanos que você fala, o que é isso? Que aí você pode colocar Romanos 1 como referência, fazem coisas terríveis e aplaudem aqueles que fazem, são criadores de males, a pessoa dorme pensando como ser cruel. A gente pode colocar também
2 de Timóteo 3, de 1 a 5, são inimigos do bem, inimigos das pessoas de bem, inimigos de Deus. Então há um tipo de ser humano que lembra muito a profecia de Cristo também, em Mateus 24, que os dias que antecederam o dilúvio. Nós temos lá em Gênesis 6, que alguns dizem que são nefilim, são anjos que tiveram relação com mulheres. Eu particularmente não vou nessa direção. Outros vão dizer que são a descendência piedosa de Abel, ou de Enoque, né? De Abel, que se relaciona com as ímpias. Eu vou na direção de que esses filhos de Deus, que algumas versões trazem assim, a melhor tradução seria homens poderosos, homens importantes. Príncipes do povo. Isso, porque se você fala assim, são gigantes que nasceram dessa relação, a pergunta é por que aparecem gigantes depois do dilúvio? Eles não pereceram no dilúvio? Como que você explica os gigantes posteriores? Então, não creio que essa relação jamais, mas tem quem crê e eu respeito. Para dizer, e finalizo, que um segundo elemento, né, nessa geopolítica, além da tecnologia, que é um olho global aí, nós temos um tipo de ser humano esquisito, que a gente está vendo aí o tempo todo, até mesmo propostas, que não é só de Brasil, de mundo, casamentos bizarros, relações que você diz, o que é isso? A normalização e a normatização e a legalização de coisas que você fala não é próprio do ser humano. Então, eu entendo que esse homem da iniquidade, além de ser uma persona e uma pessoa portadora de um espírito maligno, ele é o que comanda, ele é o centro, mas é um espírito. Nós teremos um tipo de sociedade bizarro. Eu vejo isso de uma maneira global. Você vê vídeos do Japão, da Alemanha, de qualquer parte do mundo, você vê um tipo de ser humano diferente. Diferente em um aspecto, mas ao mesmo tempo igual. Sim. É uma sociedade que não acredita em nada e ao mesmo tempo em qualquer coisa. Essa geopolítica, eu vejo esse segundo elemento também. Eu falei a tecnologia e esse tipo de ser humano. Está dentro do tema, é perfeito. Quer comentar, pastor? Eu quero, pastor. Rapidinho também, ainda dentro da tecnologia, porque ela interfere, sim, na geopolítica mundial, global mesmo. Eu fiz uma associação por esses dias, em uma das aulas que eu estava ministrando, e até mandei um comentário com o meu pastor e falei assim para ele assim: pastor, o que o senhor acha dessa minha ideia aqui, dessa minha definição? Eu disse para ele, pastor César, pastor Marcos, que a inteligência artificial, ela é a voz do anticristo. Ela já é a voz do anticristo. Porque Apocalipse fala da primeira besta, da voz para a segunda, da vida. Porque se nós parar para analisar, gente, a inteligência artificial, se você fizeram uma pergunta esses dias atrás, o que é que eu posso fazer para perder o céu? E ela responde. Ela responde. Olha, basta você fazer isso e... Então, ela é a mente do anticristo operando na Terra já. É possível. Porque assim, e não é uma tese que eu defenda, sabe, com isso, não. É uma tese que eu defendo para debates. Hoje a inteligência artificial, ela está causando problema em muitas áreas. Por exemplo, na minha área, que é da psicanálise, exatamente, tem pessoas que estão usando a inteligência artificial para fazer análise, para se autoaconselhar. Só que o problema é que a inteligência artificial, ela obrigatoriamente tem que te entregar uma resposta. Ela não deixa sem resposta. Então, ela entrega uma resposta pronta para você. Isso é perigoso, porque a pessoa não vai ter o terapeuta e vai ter simplesmente uma máquina dizendo faça ou não faça, sim ou não. Ao passo que um terapeuta humano vai te ouvir, vai tentar te entender. O que é a psicanálise? Você é meu paciente, então, meu cliente, né? Eu sou psicanalista, eu te atendo, você me apresenta o seu problema e nós dois vamos trabalhar uma solução, para encontrar uma solução, um caminho de esperança. Só que as pessoas querem um negócio pronto, porque as pessoas não têm mais tempo. Então elas estão se entregando. É só isso que eu queria comentar. Agora pode continuar. E eu acho, pastor, assim, não tô afirmando, é somente uma ideia, porque nós temos que entender o seguinte: os ouvintes também, depois quiserem fazer algum comentário, né, do canal,
Deixar o comentário aqui e a gente vai ler o seu comentário. Os pastores, né, também aqui que tá presente, e eu de fato eu já posso confessar que eu já me sinto à vontade com vocês por causa da maneira como vocês conduzem também o programa. É no sentido assim, nós temos que entender que a mente por detrás de tudo isso, dessa geopolítica, dessa globalização, da política, da religião, é uma mente brilhante. Porque se nós pararmos para analisar... Ela encanta. Ela encanta, pastor. Ó, uma coisa que eu não quero entender, eu não quero entender porque eu não tenho capacidade, a nossa mente humana não tem capacidade de chegar nesse ponto, a não ser que o Espírito Santo revele. Mas como é que estou falando de seres perfeitos, criados em perfeição, seres que vai muito além da nossa capacidade física. Nós somos feitos de materiais físicos, materiais que contêm elementos da terra. Eles são 100% espírito. O que faz um anjo? Qual foi o argumento que Satanás usou para fazer com que 1/3 dos anjos perfeitos, criaturas perfeitas, se rebelasse contra Deus? Então, essa mente é uma mente poderosa. Poderosa. Paulo chega a dizer que nós não devemos subestimar os ardis do inimigo. Eu acho que no final de Romanos também fala que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Significa lá, depois que tudo estiver perfeito, não agora, nessa condição humana. Então a gente percebe que esse arquiteto, ele controla todas as linhas, os segmentos mundiais para atingir o ponto que ele quer. Porque de fato, se nós entender, vai retroagir um pouco, mas depois a gente já continua, o mundo vai ser entregue perfeito para o controle do anticristo. E me veio, pastor, se permitir rapidamente, me veio a ideia, por exemplo, e aqui nós poderíamos abrir, eu acho que não é propício agora, a questão do pré, não. Mas se Jesus arrebata a igreja, imediatamente o anticristo ele assume de fato, dentro dessa cronologia, o controle desse mundo. Esse mundo está perfeito. Mas espera aí, a pergunta que me fica, e de repente dos irmãos que estão nos ouvindo, porque... Como eu falo, eu acho que a teologia a gente tem que simplificar ao ponto que todos que estejam ouvindo entendam a teologia, para que não crie um papel da teologia, meu Deus, é só para os eruditos. Só para os eruditos, só para o pastor César, para o pastor Marcos. Não. É para todos, né? Para que todos, porque quanto mais informação você tiver, menos engano da parte de Satanás você vai ter. Então, o que acontece? Jesus arrebata a igreja agora, mas aí todo mundo vai ficar sabendo. Gente, o povo de Israel acabou de vivenciar, ver com seus próprios olhos, o próprio Deus abriu o mar vermelho. Coisa espetacular, coisas que nenhum de nós vimos. E que se vimos, ficaríamos com essa imagem eternamente gravada em nossa mente. Mas, alguns capítulos depois, eu não vou entrar aqui na cronologia do tempo, o mesmo povo que viu o mar ser aberto, estava lá adorando um bezerro. Ou seja, o espírito de engano já atuando naquele tempo e por gerações. Então nós estamos vendo que o mundo está realmente... Essa palavra aqui de Mateus 24, ela é perfeita. É a mente de Deus no controle de tudo. E por que ele sabe o fim da história, mesmo com os personagens ainda atuando? Porque ele por ser onisciente, ele conhece... o seu livre-arbítrio. Como é que você vai responder ao seu livre-arbítrio sem interferir no livre-arbítrio? Isso é uma coisa maluca, né? Só Deus mesmo. Sim. Então ele está no controle de tudo. Eu creio que nós estamos vivenciando com nossos olhos as grandes mudanças. O pastor falou a respeito dessa reunião que está tendo da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Venezuela. Os irmãos estão vendo... estamos assistindo com os nossos próprios olhos esse rearranjo, né? Rearranjo. Da política. É uma nova geopolítica. Não tem jeito. E aí, como vai ser? O mundo se reajustando. Se ajustando. Para cada um defender o seu quinhão. Né? Perfeito. Defender o seu povo, o seu governo. Perfeito. Né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que o governo mundial está focado o quê? Em economia, política e religião. Isso é fundamental para ele. Falando sobre a religião, e pegando o gancho lá atrás do pastor César, até 2035, estimam os especialistas, não haverá mais catolicismo romano na Alemanha.
10 anos só. 10. Não haverá mais. Tamanha é a potência da Alemanha e tamanha é a incredulidade do povo. É o que você falou, não dá para se conhecer mais o ser humano. Os Estados Unidos é uma nação predominante protestante desde a sua fundação. Sim. É o país mais, acho que não mais que o Brasil, mais ou menos ali empatado, né? Entre catolicismo e protestantismo, o Brasil tem mais católicos Sim. e menos protestantes, mas o número é muito grande também. Nós, protestantes, representamos mais de 36 milhões, Sim. se não me engano. Os Estados Unidos é mais protestante do que católico romano, mas o catolicismo tem muita influência também. Mas os Estados Unidos, por exemplo, ele está hoje restrito, né? O cristianismo ele é muito forte no que eles chamam de Bible Belt, que é o cinturão da Bíblia. É como um cinturão mesmo, né? Sim. Como é que o cinto pega Sim. na gente? Sim. Do meio e vai para as extremidades. Sim. Então você pega aqui essa tira do Texas, Geórgia, outros estados aqui, eu não lembro o nome, Mississippi, alguma coisa assim. Depois pega a Flórida e vai subindo ali até mais ou menos Dakota, por ali. Então esse é chamado de Bible Belt, cinturão da Bíblia. Então essa fachada aqui é predominantemente mais protestante, tá? Tem países, aliás, países não, tem estados lá em cima que são muito, muito fortes. Mas, assim, são gatos pingados comparados a esse cinturão que parece que protege. Então, por isso chamado de cinturão, Bible Belt. Exclui-se a Califórnia, porque o Texas está do lado. Sim. Exclui-se aquela tirinha que é a Califórnia, que é o estado onde só se elegem governadores de esquerda. Toda novidade de aberração é na Califórnia. Ali no Arizona também, e também lá na região de Nova York. Mas em Nova York até que tem um pouco mais. Só que você quer liberação de drogas, Califórnia, liberado. Maconha e tal, tudo liberado. Você vai na Flórida, já tem um controle maior. Sim. Porque a Flórida é um estado onde o protestantismo é muito forte. Então você percebe já essas diferenças. E também, pastores, está em declínio, que não é talvez totalmente pertinente ao assunto, mas o cristianismo protestante nos Estados Unidos está em declínio também. Porque a gente sabe que a autossuficiência econômica, financeira, produz um povo mais cético, né? Para que Deus se eu tenho dinheiro para pagar médico? Para que Deus se eu tenho dinheiro para ter 3 carros na garagem, morar numa casa toda hermeticamente fechada? Então, a gente sabe que a cultura americana é assim. Eu conheço 20 cidades americanas. Eu tive a oportunidade de viajar e conhecer 20 cidades. Então, o estilo de vida americano, ele é empolgante. Porque é uma ausência de necessidades. Você não tem necessidade de nada, né? Então, assim, é muito legal. Mas, assim, tudo caminha para essa centralização, mesmo o próprio Estados Unidos, que hoje é o maior, aqui eu vou abrir outro leque, né? Que é o maior parceiro de Israel. Nesse finalzinho agora da guerra, teve umas faíscas entre o Trump e o Benjamin Netanyahu, porque ele queria, não, tem que parar essa guerra, né? Teve umas faíscas ali, ameaçou de não entregar armas, né? E por fim mandaram lá 2 bombardeios B-52, soltaram a Mother Bomb, que é a mãe de todas as bombas lá, e tipo, meio que quase que eliminou 100% o programa nuclear iraniano. Então, tudo é um jogo, é o tabuleiro que você falou, né? Então, a nova ordem mundial, ela tem a ver com essa questão. E a questão da tecnologia, o controle social é muito forte. Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm uma tradição. Os Estados Unidos é anti-vacina, tá? Sim. As mães americanas são anti-vacina. Por exemplo, lá não tem vacina, não é obrigatório a vacina da polio. Não é obrigatório. Não é obrigado seu filho tomar. Aqui nós temos a carteirinha da vacinação, que tem que estar tudo preenchidinho, né? Para a criança entrar na escola. Lá não é. É o mínimo do mínimo. Então, ou seja, nós vemos que a questão do controle também, isso vai ser mais acirrado. O Covid-19, acho que não sei, eu falei muita coisa sobre isso, foi um grande teste de controle, ou seja, rapidamente colocaram a gente em casa,
rapidamente limitar as nossas atividades. Se você sair, você vai morrer. Você morre. E você falou aqui para mim, antes do programa começar, que você pegou Covid quantas vezes? 3 vezes. Quer comentar sobre essa questão de controle? 3 vezes, cara, é muita coisa. Você já tinha tomado a vacina? Eu não tinha tomado a vacina. E eu peguei 2, eu falo 3 porque eu acho que uma outra foi muito próxima, porque a gente vai entendendo os sintomas. Sim. A primeira vez foi muito... Repetem, né? Fiquei muito ruim mesmo. Realmente não é coisa mental. É coisa que você Quase sente bateu mesmo. com as 10. Sim, muito. E de fato é um controle, porque é uma experiência que você fica dentro de um quarto. Eu ainda tive que ficar isolado, as pessoas pondo a comida como se fosse, desculpa a expressão, mas como se fosse um animal. Você joga lá dentro e você sai. E é assim, eu vejo que isso é uma experiência. Colocou-se o medo pela medo, mídia. Um medo. Um medo que deixou todo mundo ruim. E hoje nós estamos vendo, né, pastor, também, já que fala de geopolítica, nós estamos vendo as consequências disso, seja no psicológico das pessoas, no psicológico. Mas também nós estamos tendo algumas informações que estão surgindo agora na imprensa. Graças a Deus nós somos cristãos que entendemos que nós precisamos estar antenado, né? Saber de tudo, né, pastor? Sim. De tudo. E aquilo que for bom, a gente retém. O que não for bom, a gente descarta. Mas a gente percebeu que houve sim uma manipulação também da gravidade, né? Do número de mortos. Desencontro de informações. Desencontro de informação. Tudo que morria. Teve casos. Vocês passaram por isso, vivenciaram isso. Teve casos, relatos de pessoas que morriam atropelados, que sacavam e colocavam dizendo que era Covid. Mas enfim, isso é uma outra história, mas isso também foi um grande laboratório dessa mente global que está por detrás. Foi teste. Foi um teste. Eu só falo em teoria da conspiração, mas tem lógica. Tem lógica, pastor. Muita lógica de controle humano. Tem. De controle com vacina, Tem os conspiradores, né, César, que falam que pode-se colocar um micro chip numa vacina, no tubinho de remédio, pôr numa seringa e colocar você. Isso a tecnologia é uma coisa impressionante. Isso já é declarado. Porque, na verdade, quando a gente fala, né, pastor, se eu permitir, a gente está num ambiente de um contexto escatológico. Escatologia é muito ampla. Muito ampla. E ninguém sabe tudo sobre tudo. Ninguém sabe tudo. E aquele que fala que sabe, não sabe. Ele não sabe, porque o próprio Deus, ele não revela. Ele não revela para todo mundo, para que o homem Senão seria muito fácil, né? Você deduzir, fazer pela numerologia, né, César? Não, pela numerologia, eu acho que Jesus vem, tantos anos, não passa de tanto. Ele deixou princípios que basta você ter a humildade para tentar entender. Com a Preste ajuda do atenção Espírito nos Santo. sinais. O trem está apitando. Está apitando. Escute o som. Ele está escutando o som, e o som cada vez mais está ficando forte. Então a gente vê uma movimentação não somente no mundo, mas eu acredito plenamente, ensino sobre isso, que há uma movimentação no mundo espiritual também, porque o que nós estamos vendo, o senhor falou com muita propriedade, volto no tema só para ressaltar isso, a questão de humanos híbridos, né? Humanos que não se constrangem em optar pelo errado, pelo mal. Então, assim, a gente somos... E aí sim, eu faço uma defesa do evangelho, nós somos chamados para se contrapor a isso. Nós temos que escolher um lado. Porque a Bíblia fala, Apocalipse fala, né? Se você não é nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então não serve. Morno pro Senhor não serve. Então assim, a gente tem que se posicionar como igreja. E aqui não é questão de costumes, não. Muito. Estamos muito acima disso. Mas há sim uma mente brilhante que estamos caminhando a passos largos para o ecumenismo. Sim. Isso é fato. O senhor falou a respeito do catolicismo, que está desaparecendo na Alemanha. Nós já estamos tendo uma guinada aqui, muito em breve, o Brasil vai ter essa guinada dos protestantes ser maiores do que... Eu acredito sim nisso. Existem muitas pessoas que ainda... Você vê em muitos lugares, muito meio, a gente vai em lugares que a gente fala, aquela pessoa ali, uma pessoa famosa, é cristã. Ah, que bom, paz. E estamos vendo essa guinada, assim, mas tudo se encaminha para o ecumenismo mesmo, de fato, aonde só haverá uma religião pronta para que o anticristo possa tomar conta.
Fácil. O mundo vai ser entregue numa situação perfeita para esse homem, e esse homem só vai ter que interagir e fazer a vontade de Satanás. A preparação do terreno é agora. É agora. Todos os testes estão sendo Agora. feitos, a reconfiguração da geopolítica. Quer comentar, César? E é assim, né? Esse movimento que o senhor falava sobre a questão estatística de cristãos e católicos, Brasil e Estados Unidos. A Europa, ela foi o berço do... Deixa eu corrigir. Por favor. O Brasil é o país mais católico das Américas. Né? Das Américas. Sim. Sim. A Europa que foi berço do reavivamento, né? Por meio da reforma e tantos desdobramentos maravilhosos com a reforma protestante. Então foi um celeiro de missionários que incendiaram o mundo, né? E hoje a gente tem um velho continente que não é só pós-cristão, é anticristão. Então a gente está vivendo um movimento realmente assim... Cristianismo morrendo mesmo. Sim. E a questão é tão curiosa que qualquer outra religião pode, menos o cristão. Então, as pessoas falam no lugar de fala, mas menos o cristão. Pastor César, deixa eu aproveitar o gancho e você continua. A França hoje está se tornando islâmica. O Canadá está se tornando islâmico. Meu filho esteve no Canadá em viagem de férias e eles rodaram várias cidades ali, Quebec, Toronto, de carro, fizeram de carro a viagem. E ele fala, pai, templos islâmicos espalhados tem muito mais que igreja. O Canadá abraçou, porque o Canadá é um país pequeno, precisa de população, precisa de mão de obra, é um país muito frio, né? Dos 12 meses do ano, 9 são de frio e 6 a 8 são de frio intenso. Deus do céu. Frio intenso, eu não posso ser missionário frio, num lugar desse. verão é 3 meses, máxima de 24 graus. Verão. Jesus. Como está hoje lá fora. Sim. É o verão. Sim. Então, assim, e predominantemente islâmico. Você vê pessoas de turbantes islâmicos, mulheres de burca, muito forte lá. Eu vi bastante também nos Estados Unidos, quando eu tive, principalmente na Califórnia, eu vi bastante. É uma região que tem bastante deles ali, mas o Canadá é absurdo. E a França está assim, a Alemanha está desse jeito, a Inglaterra está desse jeito. Ou seja, o berço do cristianismo está sendo meio que aí apagado. Desculpa aí. Não, é um acréscimo importante. E isso significa dizer que a igreja realmente, né, tem aquele texto tão difícil de entender ali em Tessalonicenses de novo, que até que do meio seja tirado, que é difícil de entender esse texto. Alguns vão dizer que é o Espírito Santo, outros a igreja, outros a lei, não a lei de Moisés, mas um mundo sem lei. Mundo sem lei. Mundo sem lei. Então, quando não houver mais lei, porque a ideia realmente é o caminhar para o caos, para que o mundo crie uma expectativa pelo Messias, né? Perfeito, exatamente. Perfeito. O caos que vai gerar que uma necessidade de ter o anticristo. Um alívio. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, a gente está vendo geopoliticamente uma baderna sistemática, global, numa escala nunca antes vista, né? Em todos os sentidos e em todos os piores sentidos, os piores cenários, né? Não sei se vocês ouviram recentemente algumas pessoas falando quando o Trump estava ameaçando um tarifaço e alguns jornalistas usaram essa expressão, a tempestade perfeita. Então se forma uma tempestade perfeita. E o Brasil está enfrentando essa tempestade. Sim. A China teve um espaço de tempo agora, que parece que 90 dias, né? Sim. A China sem tarifas. Foi prorrogado. Né? Estão brigando também, porque que é mercado americano. Porque, na verdade, todo mundo, né, pastor? Desculpa. Por favor. Mas todo mundo está tentando garantir o seu pedaço. Eu chamo assim, garantir a brasa para o seu peixinho, para sua sardinha. Isso. A brasa para esquentar o peixinho. Isso me permite, já volta a palavra do senhor. Não, por favor. Essa questão trata-se também de um agrupamento mesmo, e assim, essas nações maiores, que é os Estados Unidos, China, pelo seu BIP, a Europa, estão ali, cada um... os menores têm a oportunidade de escolher
infelizmente, E estão com escolhendo quem se querem alinhar. com quem se associar. E o senhor usou uma expressão de uma mente por trás de todo esse projeto. Eu penso que, por mais que, né, a gente observe assim, falo como um leigo, né? Como um leigo. Esses movimentos geopolíticos de mercado e política, nós sabemos que os Estados Unidos não morre de amores por Israel. Israel é um mal necessário no sentido de que É um aliado. você tem no Olha. Oriente Médio uma base militar para os americanos. Que você precisa marcar território e o poder não fica órfão. Então, é necessária a ocupação da América ou dos americanos ali no Oriente Médio, porque os Estados Unidos é odiado, assim, praticamente globalmente pelo Oriente. E é importante para os Estados Unidos ter Israel como aliado para esse fim, assim como Para ele marcar presença no Oriente Médio. Exatamente. Assim como o Trump está vendo o movimento na América Latina, que para a visão ou cosmovisão, para o espectro político do Trump, é perigosa essa movimentação que está acontecendo aqui na América Latina, esse cinturão vermelho que se forma, não só de América, mas de Ásia e essas coisas todas. Então existem esses movimentos, mas eu penso, assim, É assustador, pastor César, é assustador. Sim, mas A velocidade que o negócio está indo é assustadora. Sim, mas no alto da minha profunda Da sua ignorância, pequenez, do alto da sua da minha pequenez, insignificância, eu penso, né, um pensamento assim, pensar alto ridiculamente, que meu pai usa uma expressão, né, que assim não é para toda a classe política, né? Mas meu pai ele usa uma expressão assim, pastor Marcos, que alguns políticos são como bandidos. Trocam tiro de dia e roubam junto à noite. Então, você falar Trump que odeia o Xi Boa, essa é Jinping, que o Putin, tudo. Gente, existe um tipo de comunicação que está para além do nosso que a gente entendimento de seres humanos simples aqui. exatamente. Imagina o Trump ligando para o Putin, dizendo, cara, eu te odeio, eu vou massacrar seu país. Não é assim que funciona. Não. Eles vão lá para a Antártida, ficam 15 minutos, porque já está tudo resolvido. Teve um Precisa desfile filmar. aéreo. Então, No existe uma mente Futuro. global por Sim. trás disso, e Global, aqui eu não falo sim. num aspecto de teoria da conspiração, mas para dizer que não é assim. Não é assim. O que a gente vê é o teatro das tesouras, mas existe um movimento para além do conhecimento de um ser humano comum e que a gente pode colocar como cristão aqui também um aspecto espiritual de uma ação do diabo, porque o príncipe desse século, né, que a Bíblia diz, e é século, porque só Jesus é séculos por séculos e séculos, amém? Eternidade. Então, o príncipe desse século, que é Satanás, ele também tem uma tríade, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. O Satanás ele tem uma noiva para imitar a noiva de Jesus, que é a Grande Babilônia, essa prostituta, que é uma combinação de religião e política. Perfeito. Tem o falso profeta, tem a tríade, que mostra lá no Apocalipse, para dizer que tudo que nós estamos assistindo realmente é o cumprimento das Escrituras assim diante dos nossos olhos. Eu sempre tive o cuidado, né, assim, de bater martelo, e nunca vou fazer isso, mas para pré-datar, né, não seria louco, Sim, seria um sim. herege, Sim. mas eu digo que os sinais são assustadores. Assustadores, porque a escalada de falsos profetas, a escalada de um ecumenismo que começa primeiro, porque tem heresia, né, um conhecido nosso, pastor César Cavalcante, ele fala, existe heresia de 1,99, que engana o ignorante, existe heresia que é bem Bem elaborada. cara. E nós temos no Brasil, e aqui a gente pode falar de Sudeste, pastores importantes, renomados, respeitados, que agora estão flertando com um liberalismo teológico tão descarado, não é mais velado. Sim. Descarado. Que aí você Sim. percebe que realmente Sim. a gente está vivendo na corda bamba Sim. como igreja. Como igreja eu falo representativamente uma Sim. instituição Sim, evangélica, sim. porque a igreja de Jesus ela continua firme, bonita, pujante,
mas igreja enquanto instituição e estatística a nível de IBGE, nós não estamos tão bem assim, porque é uma coisa realmente que caminha para o ecumenismo, como disse o pastor Marcos. Sim, e aqui, meu amigo pastor César, eu vejo também uma coisa, um cenário importante também, porque na visão, vamos colocar assim, na visão do eterno Deus, quando ele olha para a terra, só existe 3 tipos de nações para ele. Vamos simplificar dessa forma. Sim. A noiva de Cristo, que é a igreja, os gentios e Israel. Né? Israel tem um papel, já que nós estamos falando de geopolítica, muito grande. Porque muito dos... Ele altera tudo o que acontece no Oriente Médio. Altera tudo. Porque assim, a Israel é a figueira ali. Então quando a figueira começar a florescer, é sinal que os frutos já estão... Então vamos lá, gente. Israel tão pequenininho, a gente tá vendo, eu tô vendo o globo ali, Israel é tão pequeno. Gente, por que ninguém consegue destruir Israel? Então Israel é um povo separado por Deus. O próprio Deus vela por Israel. E aqui eu não estou defendendo o que acontece de crimes de guerra, ou não é isso. Mas Israel é o foco de Deus aqui na terra. A igreja, a noiva de Cristo. E o cenário para os gentios é esse. Então assim, o mundo está sendo formatado para se levantar, todo mundo está vendo aqui, gente, e aqui não estou falando de governo, mas com quanto tempo de história o Brasil se levantando contra Israel em organismos internacionais? Sempre foi um parceiro histórico. Sim. E não é defender o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, não é isso. Mas se levantando, sabe? Então assim, você está vendo uma guinada realmente nesse tabuleiro. As peças, pastor, está sendo movimentada, não é naquele jogo de xadrez calculado, sabe? E você fica ali pensando no próximo movimento, está sendo movimentado numa velocidade muito grande. E aí eu reforço o que o senhor falou, nós estamos assistindo com os nossos olhos, e aqui sem colocar data, os irmãos depois podem assistir de frente, de trás para frente, de frente para trás. Ninguém colocou data, mas nós estamos vivenciando, até porque quando fala de cronologia, o eterno Deus, ele é eterno, né? Nós não podemos discutir cronologia com ser eterno. Então, mas nós estamos vivenciando com nossos próprios olhos, nossos dias, esse cumprimento aqui dessa palavra que Jesus escreveu em Mateus. Isso aqui é 24. Nítido. É nítido. Que tudo que está aqui está acontecendo. É nítido. E o ímpio está achando, não, vai ter paz, vamos consertar. Só que você conserta aqui e arrebenta ali. Né? Então você tem que olhar para isso e ter a visão macro, né? O cristão é uma esperança, né, Ferreira? Porque você disse bem que Apocalipse é a esperança. Quando a gente olha para o Apocalipse, você, internauta, não precisa ter medo. Se você está em Cristo, fique tranquilo. Só observe os sinais, viva a sua fé, tenha temor a Deus, siga as instruções que foram dadas à igreja, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, e começa a era da igreja. Jesus está no céu, a igreja começa a existir, a funcionar, e a seguir. Infelizmente, você até citou, né, o número de aberrações teológicas, falsos profetas. Antes era uma xícara de falso profeta, hoje é uma baciada, né? Baciada. Surge toda hora um mega influencer. O cara tem milhares de seguidores e falando abobrinha, falando besteira, o pregadorzinho Nutella, tá cheio. Então eu queria deixar para o nosso internauta, para você assistir, se você é novo no nosso canal, assistir o episódio 41, Erro e Decadência Doutrinária na Igreja Brasileira. Tá? Episódio 41 e episódio 42. Eu e o pastor César fizemos juntos esse tema, Erro e Decadência Doutrinária na Igreja Brasileira. Eu sempre digo, nós somos os guardiões da palavra de Deus. Né? Nós guardamos o quê? Nós velamos para guardar o que a gente aprendeu aqui. O Senhor cuida da sua palavra, mas nós somos guardiões da igreja. Então nós somos como os anjos que têm que ensinar para o povo o correto da Bíblia, mostrar o caminho, dar orientações. Então nós temos que saber que nós temos um compromisso com essa verdade. Né? Com essa verdade. Então esse tema veio a calhar, você citou, eu falei, opa, vou colocar esse tema aqui.
Mas vamos lá, o tempo já está passando rápido para a gente já ir para as conclusões. Pastores, querem complementar alguma coisa a mais? Que eu não estou segurando vocês, não. Quero que vocês trabalhem. Por favor, pastor Marcos. A respeito ainda da geopolítica, eu acho que é um assunto bem profundo mesmo, né, pastor? Sim. Se a gente tiver a oportunidade de falar, a gente falaria por muito mais tempo, mas Dá 2, 3 horas de conversa. dá tranquilamente, porque assim, a gente sabe, novamente reforçando essa parte a gente tenta falar numa linguagem simples. Eu acho que os meus amigos aqui são... Eu tô muito feliz com Deus ter me dado essa oportunidade de conversar com vocês numa linguagem simplista, mesmo sendo conhecedores da profundidade desse tema, mas a nossa intenção, né, pastor, é que o internauta que está nos assistindo, ele tem essa a proximidade. O pastor falou que agora há pouco que tem muita gente, quando fala de Apocalipse, morre de medo. Não, pastor, tem igreja que não prega. não prega. César, Não tem igreja que não prega. Sim. Que é um estilo coach, é aquela massagenzinha do domingo de manhã ou domingo à noite, talvez um culto na semana, mas não prega sobre isso. Escatologia é difícil. Então, muitas vezes você tem que pregar nos canais do YouTube, ou uma igreja, por exemplo, que tem esse foco de pregar sobre esses temas que são alertas, né? Dentro de tudo isso que a gente está falando aqui. E ainda nessa temática que o senhor acabou de dizer, que nós somos os defensores, porque quem defende a palavra de Deus é o próprio Deus. O próprio Deus. É Ele. Mas nós somos os guardiões, o senhor falou com muita propriedade, os guardiões dessa palavra. Temos que pregar o livro, a palavra de Deus, A palavra de Deus. com interesse, né? Com compromisso. Sem fazer nenhum tipo de arrumadinhos, né? Eu vou tentar Meu arrumar isso ponto aqui. de vista. Não, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Enfeitar o pavão, né? É sem enfeitar. Perfeito. Sem enfeitar. Não, ele dá umas tiradas dessas. Mas isso é Ele me muito bom. surpreende. Um dia Não, fez mas eu ri tanto aqui no programa que quase que eu parei. Isso é muito bom. Enfeitar o pavão, é verdade. Enfeitar o pavão, né? Sim. O bolo não sei nem da cereja, mas quer pôr uma cereja, né? Pelo amor de Deus. Tá bonito, só colocou a cereja só por colocar Cedo, mesmo. só Então, você. meu Deus. Não, é pior que ele fala, ó, ele tá rindo agora, mas ele fala e ele não ri. Ele Tem vezes que segura, ele fala, né? ele fica Ele sério. segura. Aí eu falei, esse cara não vai rir, meu. Cadeira. Oh, Jesus. É que ele se controla, a gente ele já se tem controla. Então, de fato, assim, nós temos que pregar a palavra como tem que ser pregada e falar a verdade. Nosso compromisso é falar a verdade. E o céu existe, o inferno existe, Sim. o cenário está sendo traçado, precisamos trabalhar. Quer você acredite ou não, ele vai ser vai feito. acontecer. Quer você aceite ou não, ele vai continuar. Vai acontecer. tem Vai jeito. acontecer. É a única história que a gente já sabe o final e a gente não pode mudar esse final. Não é Não porque está temos tudo poder pra predestinado, isso. Não, é porque não a temos. mente perfeita de Deus, diante de tudo aquilo, diante de todos os homens que nasceram, estão vivendo e ainda vai nascer, colocada diante do seu livre-arbítrio, Sim. a resposta o eterno Deus já sabe. Sim. Então, é um evento que vai... Interessante esse tema, porque a igreja brasileira precisa falar mais sobre isso, e eu ouvi o pastor falar sobre heresias. Pastor, a gente vive nesse meio da teologia, a gente vê pessoas querendo inventar temas e que não tem nada a ver. Sobre temas que a Bíblia já pacificou, né? Já pacificou e que a O Bíblia que não é não pacificado, fala. beleza. Não está pacificado porque ninguém sabe. É. Né? Mas agora, tem temas que são pacificados, a pessoa quer inventar. Quer inventar uma novidade. É, Tá complicado. tá desse jeito. César, Eu diria que um obreiro, uma obreira bem-sucedida, não se mede pelos números, né? Digamos, de seguidores nas redes sociais mas infelizmente, ou das os estruturas internautas... que essa pessoa tenha, né? Um obreiro ou um ministério bem-sucedido, ele é marcado pela fidelidade, né? A gente tem Jeremias, que é um profeta que eu sou, assim, admirador de todos, né? Mas Jeremias é um negócio impressionante. Um texto dele, eu acho que é Jeremias 25, que fala que ele ficou 23 anos pregando sem resultado nenhum. Parece que não deu certo, né? Então, assim, seria um fiasco hoje o ministério de Jeremias, né? Para dizer que, para você, audiência, o meu conselho é permaneça em igrejas que ainda pregam arroz com feijão bem feito. Porque quanto mais inventam, mais perigoso é, né? Eu lembro do professor Lucian Benigno, disse que dando aula uma vez, o aluno disse assim:
ô professor, isso aqui, será que não é isso que Jesus quis dizer? Ele disse, se Jesus quisesse dizer isso que você está falando, teria dito isso aí. Então, assim, Perfeito. é o que bom, Jesus bom, disse, ponto. Né? Ou o que o pastor Paulo Romeiro fala também, não direi com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Perfeito. Então é importante ficar no arroz com feijão bem feito. E outra coisa, falando de heresia, o problema de muitas igrejas não é só o que se prega, é o que se deixa de pregar. Então, se a gente falar da teologia da prosperidade, é um problema. Mas, além desse problema, né, de um púlpito tão fraco e egocêntrico, é o problema de não pregar, de deixarem de fora. Né? O pastor Marcos Hulli, acho que o senhor soube, escreveu um livro recentemente, estive no lançamento. Maravilhoso, uma obra necessária, que eu acho que ele uma hora vai falar desse tema aqui com a gente, objetivamente sobre essa obra que você precisa conhecer. Escreva aí nos comentários, eu quero o livro, ele vai dar um jeito de enviar para você. E é muito e ele bom, prometeu viu? que logo vai estar na Amazon, né? Vai? Em nome de E Jesus. eu vou falar uma coisa, muito bom, viu? Eu também já Muito comecei bom. a ler. Eu devorei. A minha esposa, ela mexe, ela é professora, então, meu amigo, não perca. Inclusive, eu vou fazer uns pedidos lá depois pro senhor, viu? Que já tem gente procurando. Obrigado. E com certeza eu vou ser um divulgador desse livro. Sim. Importantíssimo. Glórias a Deus. Fechando esse ponto, para dizer para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, que não só aquilo que pregam é perigoso, como aquilo que deixam de pregar. Então, vivemos de tantas profecias que a gente trouxe aqui, aquilo que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 3, dias maus. Né? São dias maus, e no capítulo 4 de 2 Timóteo, o povo com comichão no ouvido, acumulando para si doutores que ensinam exatamente o que eles querem ouvir. Sim. Veja, desculpa a expressão, não são pé de chinelo, são doutores, são mestres. E aí que está o perigo, porque Pedro vai dizer que eles introduziriam encobertamente uma teologia de perdição, um ensino de perdição. Sim. Então, sabe aquele troco que a pessoa te passa uma nota falsa, mas coloca no meio ali, e você está comendo e fala assim, mas meu Deus do céu. E existem movimentos no Brasil, dentro do nosso evangeliquez, que eu não consigo celebrar, porque não estão prestando um bom serviço ao reino de Deus. Sim. Uma coisa é o IBGE, outra coisa é o que Deus tem a dizer. Né? Naquele grande dia, o Senhor vai dizer assim, não conheço você, mas eu fiz isso, aquilo, outro. Então, assim, é muito sério o que a gente tratou aqui, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida também. E é isso, meu pastor. Isso é um alerta para você, internauta, que o arranjo de Deus está acontecendo. Tudo que está mudando no mundo tem a orquestração do céu, do nosso próprio Deus. Pastor Marcos Nascimento, quer fazer conclusões aí para deixar o nosso internauta mais tranquilo? Precisa ter medo, não precisa ter medo? Como é que ele faz? A conclusão do que nós acabamos... Pôr a barba de molho, como diz o meu pai. É bom também, né? É bom também. Mas, assim, falando diretamente para os internautas, procure. O pastor César falou uma coisa aqui importante. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja que vai te existem ensinar. ainda. Existe. Homens de Deus. Existe, mulheres de Deus. Existe, porque assim, nós temos o mundo tem o costume de generalizar tudo, mas Isso. e nós não podemos colocar tudo, não. Existem homens e mulheres de Deus, existem igrejas, igrejas que ainda ensinam a palavra de Deus, lógico. Por que nós não podemos ser abençoados? Podemos sim. Deus quer que nós sejamos abençoados, porém a prioridade de Deus é a sua salvação. Sim. E querendo ou não, a gente já falou aqui mesmo que isso não é imposição, mas é o que a palavra de Deus fala, querendo você ou não acreditar no que está escrito, a linguagem simbólica, é real, isso vai acontecer. E procure uma igreja, teologia não é coisa de bicho de 7 cabeças, não é. Procure uma teologia séria, procure uma igreja séria, aprenda a palavra de Deus, que com conhecimento você não será enganado pelo inimigo. Amém. César? Amém. Minha gratidão de estar aqui e conhecer o pastor Marcos, um prazer. Amém. E também a minha gratidão, pastor, também Muito obrigado. a gratidão ao pastor Marcos e ao meu amigo pastor César. Amém, querido. Pela maneira que me recepcionou, e eu estou muito grato a Deus Amém. por ter conhecido vocês e está sendo útil na minha
insignificância. Na minha pequenez. Querido internauta, chegamos ao final de mais um Café com Deus. O tempo passou, ó. Bastante tempo, hein? Que você possa aproveitar muito bem esse episódio. É um assunto vasto demais, precisaria meia dúzia de podcasts só nesse tema para a gente elucidar ponto a ponto, passo a passo. Mas a gente deu aqui mais ou menos a receita do bolo, ó, os ingredientes são esses, ajunta tudo que vai virar um bolo. Então, assim, é muita informação, mas que você saiba uma coisa, há esperança na palavra de Deus e o crente é salvo para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Assista o programa até o final, compartilhe com outras pessoas. Café com Deus se despede hoje. Um abraço para vocês e até a próxima em nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau.